Oi, meu nome é Cauana Mestre. Meu nome é Licene Garcia. E eu sou a Ana Sui. Esse é o nosso podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, literatura, arte, cinema, temas cotidianos E o que mais estivermos a fim de dizer. Então, gente, vocês acham que existe autoajuda? E o que será que é isso, autoajuda? Eu tô pensando nesse conceito bem amplo mesmo, que eu nem sei se é um conceito, né? Mas nessa palavra, assim, bem ampla. Enfim, uma coisa muito vendável, inclusive, né? Que se construiu em torno desse termo. Milhares, milhões de livros publicados em torno disso, uma série de técnicas e estratégias que você pode ter e aprender para ajudar a si mesmo. Enfim, estou pensando bem por aí. Mas aí entra um ponto, né? Ajudar, vem de alguém escreve alguma coisa daquilo, né, que funcionou para ela, né? Porque é daí que normalmente parte, né? Os livros. Eu fiz isso, fui bem sucedido nisso, e agora vou escrever sobre isso e ensinar as pessoas o que eu fiz para que elas possam fazer também e serem tão bem sucedidas, felizes, nananã, como eu fui, né? O que é de cada um fica perdido, né? Porque aí eu vou tentar tomar a receita do outro como regra, como aquilo que funcionou para o outro para funcionar para mim. Será que funciona? E eu questiono aí se isso ainda seria alto, porque, né, não tirei isso da minha própria cabeça, né? Li isso de alguém, escutei de alguém falar, já é uma troca, né? Porque mesmo que se tente, de certo modo, copiar ou seguir as recomendações que o outro coloca, né? É impossível fazer isso sem colocar algo de si, então não é mais alto, né? Uhum. E tem essa palavra que você usou ali, essa receita, porque é disso que se trata, assim. A maioria segue bem essa proposta, né, de como ter filhos autônomos, inteligentes, como criar filhos assim, assado, né, como ter um casamento saudável. Como ser bem-sucedido em 10 passos. Isso. E aí tem tem uma lista de coisas a serem seguidas. E que aí cria um imperativo, né? De que, assim, se eu não... eu segui lá os 10 passos para me tornar um milionário e não me tornei milionário. E aí, o que acontece? Eu fiz errado? Eu não fiz... O que eu fiz que eu falhei no meio desse caminho aí, né? Que, bom, eu segui à risca todo o passo a passo que me ensinaram ali e não funcionou. Esse é o grande problema. Né? Porque isso gera uma frustração, uma onda de frustração. E que mesmo que a gente, por exemplo, aqui, a gente não consome autoajuda, mas a gente está nesse mundo. E esse mundo está entupido de autoajuda, né? De como fazer, de como ser, de como vestir, de como usar. E isso vai gerando uma frustração para as pessoas, justamente por causa disso que você fala. E aí o que é difícil é poder se singularizar nos processos, né? Poder dizer, não, eu não vou fazer dessa forma porque isso para mim não vai funcionar, porque a minha diferença, a diferença que existe entre esta pessoa que escreveu ou disse isso, né? E o que eu acredito é X. Então, não dá, o meu processo é completamente diferente. Então, bom, peraí, eu preciso criar alguma coisa. E em certo ponto, você fala uma coisa que eu acho que marca uma diferença muito importante, Cal, que é o consumir, né? Você falou que nem a gente não consome autoajuda. E eu acho que essa lógica do consumidor, seja lá do que for, ela é sempre muito danosa, porque talvez a gente possa pensar numa diferença entre o que é ler versus consumir. Me parece uma diferença importante, né? Enquanto consumir
o sujeito desaparece dali, né, e fica reduzido a um lugar de objeto, sendo engolido por aquele monte de listas. O ler, né, no sentido até bartesiano, seria colocar algo de si ali, né? O Barthes propõe que aquele que lê escreve um novo texto, e acho que aí, nesse sentido, quando o leitor tem a possibilidade de colocar algo de si, sair da lógica do consumidor, aí é outra conversa, né? Sim. E aí você trouxe o Barthes, né? E ele tem também uma ideia muito importante num texto que chama A Morte do Autor, que é justamente dizer que no texto literário, por exemplo, a pessoa do autor morre para que o texto apareça. E a autoajuda, ela se vende com nome, não só com nome no sentido de assinar uma obra literária, mas com nome como eu sou a chave do sucesso. E acho que aí que reside o ponto mortificante para alguns sujeitos que ficam aí presos nisso, que não conseguiram chegar lá por incompetência, né? Ou num lugar de impotência em relação a esse outro que fez, conseguiu e chegou até lá, então eu sou ali, né, impotente, incompetente de ter conseguido chegar ali. Então, tem muito a ver com isso mesmo, dessa lógica de consumo, porque se eu não faço certo, não fiz daquele jeito, é sinal de que eu não sou bom o suficiente, porque é só quem é bom o suficiente chega lá, e é uma lógica que se... manual de instrução direito. Exatamente. Pulou o capítulo. Tá muito perto. Não fez um passinho direito. Pulou aquele capítulo lá, aquele que era a chave. Você não leu? Olha aí, tá dito, é por isso. Né? Fracasso na certa. Mas eu acho que é isso mesmo, porque como você diz, né, essa impotência, e aí tô lembrando disso que a Ana falou agora há pouco, que o sujeito fica impotente porque ele fica na posição de objeto, ele não tá na posição de sujeito. E aí porque que eu essa é a lógica de consumo, né? Sim, exatamente. Né? E aí eu acho que entra uma coisa importante que vem casada com a autoajuda, que é o autoconhecimento. Né? Porque, assim, o autoconhecimento é lógico, não dá para a gente dizer, não, numa análise não existe autoconhecimento, nas terapias não pode haver autoconhecimento, não é disso que se trata, é lógico que é importante a gente ter ciência, né, dos nossos processos, enfim, das coisas que nos adoecem, das coisas que nos provocam angústia, algumas das coisas, né, começa por aí, a gente não vai ter ciência de tudo, mas é que ficar cristalizado nessa posição, né, eu vou me autoconhecer e eu vou consumir milhões de coisas para o meu autoconhecimento, é ficar como objeto de ciência. E aí esse lugar não é transformador, gente, porque qual é, né, assim, não tem ciência de si que baste para o corpo falante, para um falacer. Porque aí entra esse auto, né, que a Ana até traz no início, porque por essa via é um auto que não parte de si, mas parte do outro. O outro vai me dizer o que eu tenho que fazer, o outro sabe sobre mim, o outro sabe o caminho que eu devo tomar, e eu não sei, né? Então, ou seja, né, estou nessa posição de objeto, preciso de alguém que me diga, que me ensine e que me aponte por onde eu estou indo. Ou seja, o auto cai aí já, na medida em que eu estou sempre supondo que está fora, que está num outro, aquilo que eu busco em mim. E é um outro que, por vezes, não necessariamente sabe do que está falando. Né? Digo assim, no sentido do quanto muitos tipos de autoajuda são replicações de coisas que a pessoa está tentando dizer para si, né? Então, às vezes, a pessoa parece ali um poço de frases de autoajuda e faz parecer para quem está vendo aquela imagem que é alguém muito bem-sucedido, que é alguém muito tranquila, que é alguém muito sei lá o quê, que está possível de ser colocado no lugar de um ideal, etc., e essa pessoa, muitas vezes, está
em frangalhos, né? Tentando respirar ali, tentando elaborar alguma coisa para si mesma, na verdade, a partir daí. Então, não necessariamente essa pessoa encontrou a chave do sucesso sequer para ela. Exatamente. E aí, assim, existem muitas terapias e psicoterapias centradas também nesse lugar. Que é esse lugar do terapeuta enquanto esse outro, é um outro para o sujeito que busca, né? Uma terapia, enfim, uma psicoterapia. Se sustentar no lugar da verdade, no lugar de um saber, não, eu sei o que é certo, o que é bom, o que é saudável. E aí, por exemplo, é melhor para você, né? Exatamente. E aí a gente escuta para todos os lados. Porque a gente escuta coisas assim enfim, que vira ali sei lá, tipo um oráculo, né? E que completamente desautoriza esses sujeitos a se apropriar de qualquer saber que seja próprio, né? Que é isso que, então, essas autoajudas pregam, né? Que você possa, então, tomar o seu próprio caminho, mas é justamente isso que é a condição de entrada para você consumir esse produto, né? É que você abra a mão do seu caminho e tome o caminho do coleguinha. Sabe o que eu fico pensando? Será que também não tem psicanalista que cai nessa? Deve ter. De que existe uma psicanálise certa? Porque, claro, né? A gente sabe aqui... E pra quem daí é outro episódio. Talvez... Mas como a gente sempre fala em associação livre... Sim. Não, eu digo, é porque aí, nossa, tem material, nossa, né? Senhora. Tem conversa. Mas, sim, e aí, Ana, te interrompi. Não, mas só situando, né, para quem está escutando aqui não necessariamente sabe, existem várias possibilidades de leituras dentro da psicanálise, né? E, enfim, acho que uma psicanálise que se preze precisa encontrar uma possibilidade de sustentar a diferença, e por vezes a gente encontra, né, ou se encontra, ou encontra com outros localizados nesses equívocos de achar que só tem um jeito, né, que existe o jeito certo, e que eu acho que cai muito nessa rivalidade imaginária das psicoterapias mesmo, né, de achar que uma é melhor que a outra, de que uma é mais eficaz, ou alguma coisa nesse sentido. A verdadeira e a falsa. São maneiras, e que são maneiras, né, que sujeitos encontram. Então, eu acho que, por vezes, pode ser que alguém tenha tido uma boa experiência com algum tipo de autoajuda, com algum tipo de livro de autoajuda, ou alguma coisa, e que pode ter sido inspirador para essa pessoa, e beleza, né? Não é disso que se trata, né? De achar que isso vai necessariamente fazer mal, vai necessariamente levar queimar mal, né? Alguma coisa assim. Exatamente, né? Não é por aí. Mas a questão é de que a gente possa estar advertido de que a resposta não está fora, né? De que o saber não está fora, mas que é importante a gente olhar para a gente, se perguntar, seja lá onde for isso. Exato, acho que você toca num ponto bem importante. Assim, e bem importante a gente frisar que não é disso que a gente está falando mesmo. Não se trata de abominar e nem de fazer um julgamento das pessoas que recorrem a essas coisas. Até porque talvez a gente faça uso de algo disso e dê outro nome. Né? Não necessariamente um livro de autoajuda, mas enfim, uma outra coisa e dê outro nome. Mas sim de poder esclarecer que é como você diz, Ana, pode servir de inspiração. Claro, gente, quantas coisas a gente nunca sabe o que pode inspirar alguém a fazer uma transformação, por exemplo. Mas que mesmo nesse caminho, mesmo que seja guiado né, pelo processo, pelo percurso de outra pessoa, é importante encontrar algo de si. Né? Não fazer uma colagem e dessa colagem esperar uma resposta consistente, uma resposta toda. Então, acho que não se trata de fazer uma colagem, mas de poder fazer uma bricolagem disso que se lê, disso que se escuta, porque aí é fazer alguma coisa própria disso que se leu, né? É poder extrair ali alguma coisa, mas colocando algo próprio se transforma em outra coisa. E acho que sim, tem pessoas que podem ler outra
coisa nesse tipo de conteúdo, mas também tem os que buscam justamente essa cola, esse guia prático de como viver a vida, né? Exatamente. Então, acho que tem os dois pontos aí. E talvez a gente pudesse até resumir um pouco, acho que essa discussão, no mais ler, menos consumir. Aí você está falando de uma leitura crítica? Numa leitura que possibilite uma reescrita. E, de novo, eu puxando as coisas aqui para o campo da maternidade, né? Mas é porque acho que, enfim, tem bastante do universo que eu acompanho nos últimos tempos, né? E verifico, assim, uma pegada, assim, né? De cartilhas, de colar mesmo, né? Então, às vezes, nem faz sentido isso na rotina da pessoa, no jeito de viver da pessoa, nos valores da pessoa, mas tenta seguir a cartilha ou se sente muito mal por não conseguir seguir a cartilha, né? E por vezes isso acaba, enfim, caindo para um discurso mais agressivo, até de uma defesa em relação àquilo, né? A coisa das cartilhas. E eu acho que é muito mais legal quando a gente pode fazer um bem bolado, né? Então, nesse sentido de poder ler várias coisas e fazer um bem bolado próprio. Isso. E aplicar mais por uma via inventada com alguns outros, com algumas recomendações e inspirações, do que essa colagem, né? Quer um exemplo bobo? Hoje, na hora do almoço, eu querendo fazer uma coisa rápida, e aí pensando, bom, deixa eu ver, aí separa tudo que tem na geladeira. Tira tudo da geladeira, põe em cima da bancada. Bom, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Gente, mas isso aqui não vai fazer nada. Aí peguei eu tinha uma couve-flor, tinha rúcula, tinha umas coisas, uns grãos e tal. Peguei uma receita de uma salada que podia levar esses ingredientes. Então tava lá, pique a couve-flor em pedaços grandes. Não, eu vou cortar pequenininho, porque eu gosto dela bem pequenininha. Eu gosto das florzinhas bem pequenininhas. Piquei. Agora leve para assar no forno. Não, eu vou assar na air fryer, porque é mais rápido. E assim, não coloque passas pretas e nozes e não sei o que. Deu, abrir a gaveta e falei assim, bom, tem amendoim e amêndoa. Tá ótimo, vai. Então, que eu acho que é isso, assim, né? Sempre funcionam para mim nesse lugar. Eu me inspiro, eu adoro ver programa de culinária. Meu Deus do céu, adoro Rita Lobo Musa. Mas eu não faço igual, gente. Eu não faço, porque eu vou no mercado, eu esqueço um negócio, e aí eu quero colocar um tempero diferente que eu tenho, que eu acho que vai combinar. Então, eu acabo inventando alguma coisa a partir da invenção de alguém. Exatamente. E eu me lembro, escutando você falar desse exemplo, que é muito maravilhoso, do Freud, quando ele cita Goethe, numa das inúmeras citações que ele faz do Goethe, né, que eu acho lindo, que ele coloca, pega a tua herança e faz dela algo seu. E acho que, claro, em geral, a gente costuma pensar isso em relação, né, às ordens geracionais, transgeracionais, aquilo que a gente recebe do outro no campo da família, mas que eu acho que a gente pode usar isso, né, para outras leituras, como inclusive essa coisa da receita, seja lá qual ela for, se for de um alimento, se for de como criar um filho, se for de como encontrar alguma alegria no trabalho, etc. Sim, inclusive numa parceria amorosa, né? Que é o que a gente estava falando na semana passada. E aí tá uma pergunta. Se a gente vai aprendendo a se separar de algumas heranças, né? Até de alguns destinos que são traçados em nosso nome, por que a gente vai colar no que o outro está dizendo ali? O outro que nem é meu pai, que nem é minha mãe, que nem estava comigo, que nem... Só porque ele disse que foi bem sucedido? Porque daí, se dá zebra, né? A culpa não é minha, né? A culpa é do outro que disse que era para eu fazer desse jeito. É o sujeito no lugar de objeto. Exatamente. Que parte da fantasia infantil de que tem um outro que sabe sobre mim mais do que eu. Condição fundamental para a nossa entrada no narcisismo, mas fundamental também para a nossa constituição, aí falando mais teoricamente, do narcisismo primário para o secundário, né? Que é a possibilidade que a gente tem
de se encontrar com o fato de que não, o outro não sabe sobre mim mais do que eu. Pode saber num recorte, né? O médico em relação a um tipo de funcionamento, um tipo de alguma coisa específica. Mas de uma maneira geral, sobre minha história, quem eu sou, o que eu quero. Exato. Isso é cada um consigo. E sabe o que eu acho que fica de fora, então, nesse circuito? O gozo, entende? Porque você está partindo de um relato, sei lá, pensando aí nessa autoajuda mais comum mesmo. Você está partindo do relato de alguém e desse alguém falando que tem prazer, né? Ou que, enfim, saiu de uma situação de sofrimento e foi para uma situação de prazer, de encontro consigo mesmo, onde as coisas deram certo. E nesse percurso, talvez dê para ler algo da modalidade de gozo daquele sujeito. Mas e a minha? Onde fica aí? Porque isso é o que há de mais singular. Então, e aí eu estou pensando, talvez até mais no autoconhecimento do que na autoajuda, porque eu acho que também é o gozo que fica de fora na história do autoconhecimento. O desejo também fica de fora. Uhum. Ficam evidentes as vontades, né? Mas o desejo fica de fora e o gozo também, né? No sentido de que, o autoconhecimento, então tá, então eu estou fazendo tudo isso, eu estou usando milhares de estratégias, eu já sei que se eu somar A mais B, eu vou sofrer. Por que eu continuo somando? É aí que a ciência de si não é suficiente, né, gente? Mas você sabe que escutando você dizer isso, né, como as duas coisas estão relacionadas, né? Porque você busca autoajuda visando o autoconhecimento. Exatamente. Eu acho que não dá para falar de um sem o outro, porque a autoajuda vende o autoconhecimento. Vende essa ideia do, né, você precisa se conhecer, você precisa conhecer os seus gatilhos. Adoro esse termo, que eu não sei o que significa. Gatilho é um negócio que eu não entendo. É tipo, eu só consigo imaginar uma arma na minha frente quando eu penso em gatilho. O que isso quer dizer, gente? Alguém me explica o que é gatilho, porque eu só consigo ver uma arma na minha frente. Gente, eu não sei porquê, mas a imagem que me vem com a palavra gatilho é um estilingue. Nunca tinha pensado que a arma faz todo sentido. Bom, estilingue também é arma, né? Dá para pensar por aí, você está sendo mais poética. Sabe a impressão que me dá? Que são sujeitos que né, nessa onda do gatilho e tal, que ficam em alerta o tempo todo. Porque é como se o tempo todo eles estivessem à mercê dessa coisa deles mesmos, que vai aparecer e que isso é muito ameaçador e que isso vai desestruturar tudo, enfim, né? É porque tudo vira gatilho, né? Quando tudo você vira gatilho. Tudo é gatilho. Não, gente, não basta isso aqui a vida. Gatilho. A vida é o gatilho. A vida é o gatilho. E não por acaso a gente, de fato, vive um tempo em que nós vivemos um transtorno de ansiedade coletiva, né? Todo mundo, quase todo mundo, porque todo mundo é gente demais, mas quase todo mundo se queixa de ansiedade, não da ansiedade no sentido gostosinho de alguma coisa que está prestes a acontecer, mas disso como angústia mesmo, né? Porque, de fato, faz sentido com isso que você está falando, porque é um constante estado de alerta, como se pudesse se evitar alguma coisa. E é claro, eu acho que isso se conjuga com a coisa do autoconhecimento, de que tem coisas que a gente sabe, né? Como você colocou, se somar A mais B não vai dar boa, então, né, me deparo com A mais B, não vou somar, porque já estou sabendo para onde que isso vai me levar, né? Isso é uma coisa. Agora, viver procurando A mais B para se balizar na vida a partir daí, isso é muito angustiante. Ou assim, evitar A mais B para não querer saber do A mais B, né? Porque parece que o gatilho também vem por aí. Eu já sei que A mais B
dar gatilho, então eu vou evitar qualquer situação dessa, mas não querendo saber o que está em jogo nesse encontro com esse A mais B aí. Quem sou eu nessa historinha? Exatamente. Exatamente. O que eu tenho a ver com A mais B? A mais B acontece o quê comigo? Exato. E aí, né, assim, essa ideia de que a ciência de si, né, conhecer a si mesmo não é suficiente, é poder justamente acolher isso que a gente fala em psicanálise, que é a possibilidade de ser estrangeiro no próprio corpo. Porque é isso, afinal de contas. E vai numa vibe contra daí essa história dessa fetichização do autoconhecimento. Porque você quer se autoconhecer, criatura, para quê? Por que tanto querer se autoconhecer? O que é isso que quer saber em si? Para quê? Você sabe que tem uma coisa, uma vez uma amiga também, psicanalista, me disse uma coisa assim que eu nunca vou esquecer. Ela fala assim, as pessoas têm uma coisa com essa coisa de singularidade, o singular é o pior da gente, não é a parte bonitinha, gostosa, maravilhosa. O singular é o nosso pior lado, é aquilo do que a gente não quer saber. Claro. Né? Então, é isso que a gente evita o tempo todo. Gente. Exato, é a modalidade de gozo de cada um. Exatamente. O horror da pulsão. Por isso que a gente, né, enfim, da psicanálise costuma dar uma torcidinha de nariz para esse termo do autoconhecimento, entendendo, na verdade, que a psicanálise é ponto proposto. A gente está entupido de autoconhecimento, sabe demais de si. Só não sabe porque não sabe tanto assim, né? E fica atribuindo saber ao outro, e muitos estilos e jeitos de ser, etc e tal. E a gente vai para análise e a gente se encontra com a gente e se desencontra com aquilo. E aí descobre o prazer de se surpreender consigo mesmo. Gente, eu acho isso a coisa mais incrível do mundo. E eu experimentei isso com duas coisas na minha vida. A primeira, com a análise. De me surpreender comigo, de dizer, era eu? Sim, era eu. Nossa! Gente, mas é mesmo, olha como isso me causa. Sabe, coisas assim que eu lutava, sabe, para negar ou para dizer não, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. E com a maternidade, como eu me surpreendi e continuo me surpreendendo com a maternidade. Porque é isso, né? Se chega muito numa análise nessa coisa de tentar buscar sentido para as coisas. E com que se encontra, na verdade, é com o esvaziamento do sentido das coisas. É isso que permite com que a gente se aproprie de algum saber sobre si. Na medida em que a gente pode esvaziar o sentido das coisas, a gente pode se apropriar de algum saber sobre alguma coisa. Suportar o não saber. Exatamente. Vamos deixar por aqui hoje, então? Então vamos. Beijo, até semana que vem.